Boa noite, pessoal. O meu nome é Pedro Paulo, eu sou estudante de História. Estou aqui tentando fazer um vídeo a respeito da Revolução Inglesa de 1640, que foi a primeira revolução burguesa da história. E ela antecede alguns outros movimentos, por exemplo, a Guerra de Independência Americana e a Revolução Francesa, que é a mais famosa das revoluções burguesas. Bom, para nós entendermos um pouco melhor o processo revolucionário, devemos voltar um pouco no tempo até o século XVI, no reinado de Henrique VIII. Bom, o que tem a ver o Henrique VIII com este processo? Bom, Henrique VIII, para se separar da primeira esposa, ele cria a Igreja Anglicana, porque na Igreja Católica era proibido o divórcio. E ele, não concordando com o veredito da Igreja Católica, ele cria a Igreja Anglicana, que é uma igreja peculiar, pois ela mescla os rituais católicos e a teologia calvinista. Essa igreja vai ser muito importante no processo revolucionário, porque no fundo a revolução tem questões econômicas e religiosas envolvidas. Outro problema que é muito importante no processo revolucionário são os cercamentos, que é nada mais nada menos que cercar as terras para criar ovelhas para exportação de lã. E essas terras, na Idade Média, eram usadas pela comunidade, pelos camponeses e pelos senhores feudais também, mas elas eram de uso coletivo. E os senhores feudais começam a cercar, e os burgueses também, que estão nascendo com a economia mercantil. E este cercamento ele vai influenciar muito na Revolução, porque ele cria uma grande quantidade de pessoas desempregadas e pobres, um grande exército de mão de obra reserva. Outro problema é que voltando um pouco, quando a Rainha Elizabeth I morre sem deixar herdeiros, ela coloca em seu lugar Jaime I, que reina mais ou menos com alguns atritos com o parlamento. Mas tudo muda nesta relação quando Carlos I ascende ao trono após a morte de Jaime I. Pois Carlos achava que o rei tinha direito divino e ele poderia governar do jeito que ele bem entendesse. Bom, este problema, Carlos teve muitos atritos com o parlamento e dissolveu ele várias vezes. A última vez que ele dissolveu o parlamento ficou 11 anos fechados. Mas Carlos I, ele conseguiu alguns problemas, ele criou alguns conflitos com a França, com a Escócia, e em 1640 ele estava em guerra com a França e precisava de um exército, precisava financiar um exército. E ele convoca novamente o parlamento. E este parlamento diz para ele: nós vamos te dar um exército, mas esse exército não ficará sob seu comando, e esse comando do exército será do parlamento. Isso leva a Carlos a dissolver o parlamento de novo, só que o parlamento permanece, mesmo contra a vontade do rei, permanece reunido de 1640 a 1653. Essa é a primeira parte da Revolução Inglesa.
Após 1642, o processo da Guerra Civil começa. Isso é outra história.